Começou, né? Iniciando a gravação. Pronto? Pronto. Então, pessoal, boa tarde, né? Hoje a gente vai ver um pouco sobre um ambiente que é disponibilizado pelo Google para a execução de notebooks em Python, que é o Colab. Então, assim, eu não sei se todo mundo já teve esse contato inicial com o Colab. Então, a gente vai começar, assim, de algo bem básico, para vocês terem essa noção de como é esse ambiente, o que a gente pode fazer com ele, certo? Então, para começar, eu gostaria que vocês acessassem o link que eu vou acessar aqui agora, tá? O teclado dele é bem um pouco diferente, confunde. Colab. Então, é https, dois pontos, barra, barra, Colab Research, ponto google.com, barra notebooks, barra... Outra forma, viu, Lívia? Pelo próprio Google Drive, pode criar o documento por lá também. Pelo Google Drive? Pelo Drive já pode, assim, pelo Drive você pode criar o documento já direto, como se fosse criar uma planilha ou um documento de texto, você pode criar direto o documento do Colab também. É que eu queria mostrar a tela de introdução, não sei se já iniciar nessa tela para eles. Não, tranquilo, é só dizendo que tem essa outra possibilidade também. Agora, bom, eu tenho que ver aqui, na verdade, a minha conta, porque ele abre sempre na conta do outro. Certo? Então, quando vocês entrarem, né, vocês vão ver essa tela, que é a tela de, digamos, de boas-vindas, né, do Colab. Nessa tela a gente tem 5 abas, né, que é uma de exemplos, recente, o Google Drive, o GitHub e o Upload. São as funcionalidades básicas, né, que a gente pode ter acesso dentro desse ambiente, certo? Então, aqui nessa primeira aba de exemplos, tem uma gama, né, de tutoriais que o Colab disponibiliza para vocês, né? Enfim, onde vocês podem ter acessos a notebooks que já têm implementações com alguns tutoriais. Tá? Nessa segunda aba, vocês vão ver uma lista, né, de documentos recentes, que foram recentemente utilizados, tá? Nesse ambiente também, vocês podem ter acesso aos documentos do Google Drive. Então, se você tem uma conta do Google, está utilizando o Colab, você pode ter acesso a diversos documentos, né? Tem uma partição dentro do seu, do seu ambiente para acessar o Google Drive. Tem uma outra aba aqui, que é para o GitHub. Então, se vocês forem, clicarem aqui na abinha do GitHub, ele vai abrir uma tela para você autorizar o acesso. Né? Então, aqui é necessário que a gente autorize o acesso. Então, eu vou fazer aqui, vou clicar aqui, né, para fazer a autorização. Como faz, gente, que agora eu esqueci a senha. Espera aí, de novo. Deixa eu abrir aqui o meu GitHub. Vocês podem colocar aqui
né, acessando um dos repositórios de vocês, vou acessar um repositório aqui qualquer, tá? E copiar aqui um URL. E aí vocês colocam aqui, nessa aba, o path, né, do GitHub, a URL que vocês querem. E aí ele vai listar, né, a lista de projetos que tem no repositório. Então, eu posso clicar aqui, eu escolho um dos projetos, e aí nesse projeto, que é o meu projeto, que tem, né, alguns Jupyter Notebooks, eu posso escolher um desses, certo? E aí ele vai importar para mim, tá? Então, esse aqui seria o notebook que eu tenho lá no meu repositório. Certo, então, eu posso trabalhar, né, com Jupyter Notebooks que estão no GitHub, eu posso importar também para o Google Colab. Então, qual é a diferença aqui desse ambiente, né? Esse ambiente, a grande vantagem é que é um ambiente de nuvem, né? E por ser um ambiente de nuvem, eu vou ter todo o ambiente disponível na nuvem para mim, os notebooks na nuvem, né? E eu já tenho todas as bibliotecas, né? Qual a diferença de eu utilizar esse ambiente e utilizar o Anaconda? Nesse ambiente, eu já tenho a maioria das bibliotecas, né, que são necessárias, eu não preciso ficar instalando no meu ambiente, ambiente local, as bibliotecas, tá? Mas é claro que se eu precisar, né, instalar alguma biblioteca que não tenha no ambiente, eu também posso, certo? Através dos comandos, do comando pip. Então, hoje o que a gente vai fazer é um exemplo bem simples, né, de como é que eu crio um Jupyter Notebook dentro do Colab, como é que eu posso importar um dataset, né, que está no meu Google Drive, e uma prática bem simples também com um método de classificação, que aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é, certo? Então, a gente vai, novamente, naquela primeira tela inicial. Tá dando para acompanhar, gente? É difícil ter o feedback. Tá sim. Tá, né? Então, aqui nessa primeira tela inicial, né, eu tenho, de novo, aquela tabela de conteúdos, né, tem alguns recursos de tutoriais, então, algo que fica disponível para vocês, né, tem um Getting Started, que tem algumas coisinhas aí que vocês podem mexer. O que a gente vai fazer é criar esse notebook, então a gente vai aqui para File, né, e cria um novo notebook. Então, esse ambiente é bem parecido com o ambiente lá do Jupyter, né, local que a gente utiliza, né? A gente pode, por exemplo, adicionar novas células de código ou células de texto, que vão ser utilizadas para a gente documentar o nosso projeto, né? Dentro aqui das células de texto, né, eu posso usar linguagem de marcação para fazer essa documentação, da mesma forma que a gente faz no Jupyter, ok? Então, bom, o que a gente pode fazer aqui, né, também executar células, por exemplo, vou fazer uma besteirinha, né, fazer aqui um reload só para a gente conseguir executar, e aí a execução da célula, a gente pode executar de duas formas, na verdade de três, eu posso clicar aqui do lado esquerdo,
E aí essa célula vai demorar um pouco para executar na primeira célula, a primeira execução, porque ele vai inicializar, né, o kernel, que vai ser quem vai estar executando, né, os nossos comandos, certo? Então, ele demorou um pouquinho. A gente pode executar uma célula também com Ctrl Enter. Se vocês digitarem Ctrl Enter, né, a célula vai ser executada, ou eu posso também com Shift Enter, né? E a diferença do Ctrl Enter para o Shift Enter é que no Ctrl Enter eu executo a célula e aí o cursor ele vai permanecer na mesma célula. No Shift Enter eu executo a célula e aí ele vai para a célula seguinte, não executa, né? Vai ficar em espera, mas vai para a célula seguinte. Ok? Aqui também nesse ambiente existem algumas coisinhas legais que são em relação ao tema, né, que a gente pode utilizar. Então, se vocês vierem aqui em Tools e Settings, né, eu posso aqui alterar o tema, e aí posso aqui, por exemplo, alterar, eu estava no Light, vou para o Dark, e aí fica aqui um tema mais escuro, para quem preferir, né. Tem umas besteirinhas, né, se você vier aqui em miscelâneos, você pode colocar aqui o Kit Mode, e aí vai aparecer o quê? Cadê? Foi de novo, gente, não apareceu. Settings. Enfim, para quem gosta de gatinhos, vai aparecer um gatinho aí em cima, eu vou deixar o gatinho, tá bom? Bom, então tem essas opções, né, para você alterar o tema. Tem aqui um ambiente, aqui nessa aba Runtime, você pode utilizar, alterar o tipo de ambiente de execução. O que acontece, né? Alguns métodos de machine learning, eles precisam de um poder computacional maior, e aí a gente pode utilizar alguns aceleradores, que são GPUs, né, que vão manipular principalmente operações de matrizes, né, de maneira com processamento mais poderoso. Né? Então, por exemplo, se você está utilizando uma rede neural ou uma rede neural profunda, né, é aconselhável que você utilize, né, esse ambiente de execução, né, que tem as GPUs e aí também tem as TPUs, né, a TPU, na verdade, esse T aí é por conta, faz uma referência aos tensores, que são as matrizes utilizadas nos métodos de aprendizado profundo, ok? Então, essa também é uma grande vantagem, porque se você não tem uma GPU na sua máquina, você pode utilizar um ambiente com acesso à GPU, né, para executar alguns métodos mais sofisticados de aprendizado de máquina, ok? Bom, então, como eu falei para vocês, né, no Colab, a gente já tem todo um ambiente de execução com algumas bibliotecas, tá? Então, uma das bibliotecas que a gente utiliza bastante para um aprendizado, para métodos, né, de aprendizado de máquina, chama-se a Scikit-Learn, certo? Então, a gente vai fazer um exemplo bem simples, usando um método de classificação, tá? Junto com essa biblioteca Scikit-Learn, para vocês verem como que funciona aqui dentro do Colab, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar um arquivo, né, que está no nosso Google Drive, certo? Então, eu vou compartilhar com vocês um link.
de um arquivo que eu vou utilizar. E aí vocês podem subir no Google Drive de vocês para fazer essa importação, tá? Então, aqui do lado esquerdo, ó, né, eu tenho um primeiro ícone que vai ser para mostrar a tabela de conteúdos, um segundo ícone, né, que é para fazer busca por alguns exemplos de código, e esse terceiro item, se vocês observarem, ele está fazendo referência a arquivos. O que acontece? É como se eu tivesse acesso a uma máquina virtual, né, que está rodando lá no Colab, e o Jupyter Notebook vai acessar essa máquina, certo? Então, inicialmente, já tem aqui alguns exemplos, tá? Que são já disponibilizados no Colab, mas se eu quiser acessar o meu sistema de arquivos do Drive, então eu preciso montar uma partição nessa máquina, que vai ser uma partição que vai acessar esses arquivos do Drive, certo? Então, eu venho aqui, clico com o esquerdo, com o direito aqui no Mount Drive, e aí, eu preciso permitir a conexão, né, do ambiente do Colab com o meu Google Drive. E aí, eu já cliquei aqui para ele conectar, tá? Então, se vocês verem aqui, agora eu posso desmontar, né, essa partição do Drive. A partição do Drive, ela foi carregada num diretório aqui, né, que tem Drive, o caminho é Drive, e My Drive, né? E aí, eu tenho aqui os diretórios que eu tenho no meu Google Drive, ok? Dentro desses diretórios, eu coloquei aqui, né, do grupo de estudos de aprendizagem de máquina, um dataset, que é o Iris Dataset, tá? Eu preciso dar permissão para vocês, né? Só para vocês baixarem esse arquivo, tá? E poderem utilizar. Então, eu vou colocar aqui no bate-papo. É um arquivo bem pequeno, vocês podem todos fazer o download, eu acredito, sem dificuldade. Ok? Então, esse dataset é um dataset bem utilizado como exemplo, né, para os métodos de classificação, certo? Então, como é que a gente faz aqui para fazer a leitura desse dataset do Iris, né? Eu vou precisar de uma biblioteca que chama Pandas, né? E nesse ambiente, o Pandas, ele já vem instalado, então eu vou colocar aqui na célula, né, import Pandas, as PD, e aí eu vou importar aqui o Pandas, ok? Na célula seguinte, eu preciso do link do meu arquivo, tá? Então, eu vou copiar aqui o caminho, clico aqui com direito no arquivo, copy path, tá? E aí eu vou guardar, eu vou armazenar o resultado dessa leitura num data frame que eu vou chamar de DF, certo? Então, o método do Pandas para fazer a leitura de arquivo CSV é o id CSV, ele precisa, né, basicamente, do caminho do arquivo. E aí eu coloco o caminho, sendo o caminho dentro do meu Google Drive, ok?
Vou criar aqui uma outra célula. Então, eu posso visualizar esse dataset, certo? É um dataset pequeno, tem 150 colunas. Se eu quiser, 150 linhas. Se eu quiser apresentar apenas as primeiras linhas, eu posso usar o método RED do DataFrame, que ele mostra por padrão as 5 primeiras linhas, ou o número de linhas que eu quiser, que é um parâmetro N, tá? Então, se eu quiser apresentar mais linhas, eu mudo esse parâmetro, ele vai me mostrar mais linhas, certo? Então, assim, esse problema do Iris Dataset é um problema de classificação. O que é um problema de classificação? Você tem um conjunto de atributos, tá? E um desses atributos é o que a gente vai chamar de classe, que é o que a gente quer descobrir a respeito de um determinado objeto. Então, por exemplo, no Iris Dataset, íris é um tipo de flor, certo? E a partir do tamanho da sépala e da pétala dessas flores, eu posso dizer a espécie da flor. Então, existem 3 espécies, que é o setosa, a versicolor e a virgínica, tá? Então, essas 3 espécies, elas vão ser a classe no nosso problema, que a gente vai chamar de classe, que aqui é a coluna variety desse data frame. E aí a gente vê que os atributos, né, são as características de cada uma das flores que a gente tem. E aí a gente tem o tamanho da sépala, a largura da sépala, o tamanho da pétala, a largura da pétala, tá? Então, a gente tem 150 exemplares aqui, cadastro de exemplares de flores do tipo íris, tá? E aí, o que é o problema de classificação? O problema de classificação vai consistir no seguinte: eu vou pegar um conjunto de flores que eu já sei qual é a classe, certo? E vou treinar um modelo, vou criar um modelo que me permita dizer, dado o tamanho da sépala, da pétala e a largura da sépala e da pétala, que classe essa flor pertence, a que classe a flor pertence, ok? Então, vou continuar aqui no Colab e a gente vai utilizar uma outra biblioteca que chama scikit-learn, e aí a gente vai importar a scikit-learn numa célula, tá? Então, sklearn, ok? Na verdade, a gente vai importar o módulo tree do scikit-learn, certo? Então, a gente vai importar o módulo tree porque existe um classificador, né, um método que vai classificar, que ele vai funcionar como uma árvore, tá? Então, essa árvore tem uma perguntinha, na verdade, é como se fosse como é que eu digo? Bom, é como se fosse um algoritmo que vai me perguntar, né, qual é o tamanho da sépala? É maior ou menor que 5? E aí, se for menor que 5, provavelmente vai ser de uma classe, maior que 5, provavelmente vai ser de outra classe. A gente vai construir essa árvore, a gente vai imprimir ela lá no Jupyter Notebook, que aí vocês vão poder entender melhor, ok? Então, a gente vai importar aqui a classe, certo? E aí, eu preciso separar aqui o que é atributo do meu problema e o que é a classe, né? Que a classe é o que eu quero descobrir, certo? Então, eu vou colocar numa variável x os valores referentes às colunas, que são as colunas da classe. Então, eu vou colocar aqui apenas as colunas dos atributos. Então, eu tenho o tamanho da sépala, a largura da sépala,
o tamanho da pétala. A largura da pétala, tá? E se eu acessar, então, assim, o que eu estou fazendo, né? Eu estou projetando aqui do DataFrame apenas os atributos, né, que não são atributos classes, são os atributos que eu vou utilizar para construir a minha árvore, que vai decidir, né, dado um exemplar, qual é a pétala, qual é a classe. E aí, ponto velos vai me dar isso no formato de um array, para armazenar no X. Então, se a gente criar uma nova célula aqui para imprimir o X, né, o X é uma matriz, né, e é assim que a gente trabalha na maioria dos métodos de machine learning, né, a gente tem uma matriz onde cada linha está representando um objeto que eu estou aprendendo algo sobre aquele objeto, e as colunas são os atributos que nós temos, ok? Então, eu posso imprimir aqui só até a linha 5, por exemplo, né? Então, do meu X, eu quero pegar do início até a quinta linha, no caso das linhas, né? E aí eu vou pegar todas as colunas, eu posso imprimir dessa forma, a matriz, ok? E o Y, ele vai ser dado pelo quê? Ele vai ser o data frame projetado naquela variável que a gente chamou de variety, né? Que na verdade é a classe. Então, a gente tem aqui a classe, vou pegar a velas, porque eu preciso de um vetor, né, e aí eu posso imprimir aqui as 10 primeiras linhas também desse vetor. Opa. Então, são todas da classe setosa. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer coisa, por favor, vocês falam, tá? Ok. Então, para construir esse classificador, né, o que é o classificador? Vai ser esse algoritmo que vai receber, né, alguns atributos de flores e vai me dizer, olha, essa flor é uma setosa, é uma virgínia, é uma versicolor, certo? Baseado em instâncias, né, em flores que ele já conhece. Então, eu vou utilizar a classe do pacote tree, que chama Decision Tree Classifier, tá? Que é um classificador. Vou armazenar aqui numa variável Decision Tree Classifier. DTC. Ok? A maneira mais simples de eu criar uma classe, né, de eu criar esse classificador, é passando todas as flores, certo? Para ele. Eu vou iniciar dessa forma, e aí depois eu vou falar para vocês uma outra forma de fazer, que é a forma correta, tá? Então, vou fazer, primeiro usando todo o dataset só para exemplificar como é que eu construo essa classe. No scikit-learn, todos os métodos, né, todos os classificadores ou outros tipos de algoritmos para aprendizado de máquina, eles têm um método que chama fit, né? Esse método fit, ele recebe como parâmetro o conjunto de atributos e o conjunto de classes que a gente quer que o classificador ele aprenda, certo? Então, como parâmetro para esse fit, a gente vai passar, né, o conjunto de atributos, que é o X, e o conjunto de classes, que é o Y. Tá? E aí eu preciso salvar isso num objeto que eu já criei, que é esse Decision Tree Classifier. Certo? Então, o que ele vai fazer aqui quando eu faço fit, né? Ele vai executar um algoritmo que aprende como é que, dado um conjunto de atributos, eu posso dizer
qual é a classe. E aí eu vou executar essa célula, tá? Então, se eu imprimir, né, se eu apenas imprimir o valor desse objeto, ele é um objeto, né, o DTC é um objeto da classe Decision Tree Classifier, tem um conjunto de parâmetros aqui que são específicos do algoritmo, certo, e que a gente não vai entrar em detalhes hoje, né, hoje é mais para a gente ter esse primeiro contato com o ambiente e com algum método de machine learning, ok? Então, eu vou criar aqui uma outra célula, opa, baixo. E aí, um outro método que tem aqui na classe tree, no pacote tree, é o método plot tree, tá? E aí, a gente vai passar a nossa árvore, que é essa DTC, Decision Tree Classifier. A gente passa como um parâmetro, né? E aí, o que que a gente vê? Bom, a imagem não está muito boa aqui, mas ele está me dizendo, né, como é que essa árvore ela é descrita. Vocês percebem que eu tenho vários nós, né? Eu tenho o primeiro nó raiz e tenho cada nó tem um conjunto de filhos, tá? Cada um desses nós ele vai falar a respeito de um atributo. Por exemplo, o primeiro nó, tá? O primeiro nó ele está se referindo ao atributo que está no x índice 2. Quem é o x índice 2? 0, 1, 2 é o tamanho da pétala, certo? Então, ele está me dizendo o seguinte, olha, se o tamanho da pétala for menor igual a 2,45, você vai para o lado esquerdo, né? Se for maior que 2,45, você vai para o lado direito. E isso vai sendo feito até você chegar numa folha que vai ter o valor da classe, tá? Vai dizer qual é a classe. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu aumento aqui essa árvore. Não vai dar legal não, espera aí. Vocês vão acompanhar, né? Eu acredito que daí dá para vocês verem. Mas do lado esquerdo, né, ele está dizendo que, bom, ele tem 50 exemplares da primeira classe, 0 exemplares da segunda e 0 exemplares da terceira. Significa que se o valor da pétala for menor que 2,45, muito provavelmente ele vai ser da classe 1, né, que é a classe setosa, ok? Se for maior que 2,45, ele vai analisar o terceiro atributo, certo? Então, se a gente olhar aqui para o segundo nó, que é esse aqui, o segundo filho lá daquele primeiro nó, ele está dizendo o seguinte, olha, um atributo que está no índice 3, sendo menor que 1,5, eu vou ter uma decisão. Se ele for maior que 1,5, eu vou analisar outro fator da árvore. Então, ele olhando para cá, né? Se for menor que 1,5, ele vai analisar o atributo 2 e assim por diante. Então, a árvore, ela funciona dessa forma. Você vai navegando até chegar numa folha, e na folha, né, que são esses nós, esses últimos nós que não têm setinhas, ele está dizendo qual é a classe mais provável para a qual ela pertence. Tem uma outra biblioteca que serve para imprimir as árvores, que é a GraphViz, tá? Então, vou dar uma olhadinha aqui se a GraphViz, ela já vem instalada no ambiente. Vem sim, né? Então, a gente não precisa instalar. Então,
Eu posso fazer o seguinte, ó. Vou de novo lá na TRI, e aí eu vou exportar o meu classificador nesse formato da GraphViz. Deve ter mudado aqui. De plot data. Eu vou salvar aqui no plot data o que seria a minha árvore, né, exportada para a GraphViz. Vou chamar esse método source, gravar nesse gráfico, tá? E aí eu posso renderizar esse gráfico. E ele vai salvar nesse arquivo que ele está chamando de iris.pdf. Então, deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês. Vou ter que alterar aqui a tela para vocês verem, tá? Agora eu não estou encontrando. Vocês estão vendo, pessoal? Não, né? Eu tenho que interromper a apresentação e apresentar outra tela. Então, deixa eu apresentar aqui a janela. É essa aqui. Tá? Então, essa aqui é a imagem lá do GraphViz, né? Ela é um pouco mais legível. Aí eu posso... a gente pode ver melhor. Né? Então, mas esse primeiro nó, ele está me dizendo o seguinte, olha, aquele atributo tamanho da sépala, se ele for menor que 2,45, você vai aqui para o lado esquerdo, se ele for maior, você vai para o direito. No lado esquerdo, a gente já tem uma decisão, tá? Como é que é tomada a decisão, no caso dessa árvore? Existem várias formas, mas, em geral, você pode escolher, né, a classe que mais existe naquele nó. Então, o que ele está me dizendo é o seguinte, ó, nesse nó esquerdo, todos os 50 exemplares são da primeira classe. Então, para uma instância, né, que já tem esse atributo menor que 2,45, certamente ele vai ser da primeira classe. Claro que tem uma chance de erro, né, aí, mas para esse classificador, ele detecta que tem 100% de chance de ser da primeira classe. Né? Sendo maior que 2,45, ele vai analisar o terceiro atributo, certo? E aí, dependendo do valor do terceiro atributo, ele vai para o lado esquerdo ou para o lado direito até chegar em uma folha. Então, vamos voltar aqui para o Colab. Né, um outro método que a gente tem, né, dado que a gente tem o classificador, como é que a gente usa para classificar, né?
que a gente faz? Então, eu posso, existe um método que ele chama, né, lembrar aqui, gente, predict, né, então, o predict, ele recebe um conjunto de atributos, por exemplo, eu posso pegar aqui a primeira flor do meu dataset, né, então, deixa eu refazer aqui. Se eu pegar o X, né, índice 1, todos os atributos, índice 0, né, e todos os atributos, eu tenho uma flor, certo? Que tem tamanho da sépala 5.1, largura 3.5, tamanho da pétala 1.4, largura 0.2. Então, vou salvar aqui esse valor, tá? Um minutinho, gente, deixa eu pescar aqui. Que ele pede uma rede de valores, então deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer um teste aqui. Deixa eu botar diretamente o valor para ver o formato que ele está querendo. Então, vou colocar aqui os valores do primeiro X. Tá? Índice 0. É isso aqui. Então, assim, o que ele pede no método predict, né, é uma lista de possíveis flores, certo? Então, eu tinha colocado só um valor, é por isso que ele não deu certo. Mas aqui eu tenho um valor que está dentro de uma lista, tá? Então, ele vai me dizer o seguinte, olha, essa flor, se ela tiver 5.1, né, se os atributos forem 5.1, 3.5, 1.4, 0.2, provavelmente ela vai ser uma íris setosa, certo? Em geral, na verdade, o que a gente fez aqui, né? A gente usou todo o dataset que a gente tinha para o classificador poder aprender. A gente não faz isso, tá? A gente está fazendo porque a gente está simplificando. Mas a gente separa uma parte desse dataset, que é para construir o classificador, e uma outra parte, ela vai ficar para que a gente possa fazer a validação do classificador, né? Saber se ele está realmente conseguindo classificar instâncias que ele não conhece, certo? Então, muito provavelmente, esse classificador que a gente construiu, ele vai acertar tudo, tá? Por quê? Porque a gente treinou esse classificador com todas as 50 instâncias que estão lá na matriz X, certo? Vamos fazer um outro exemplo, né? Pegar aqui 10. Deixa eu pegar aqui 60, né, para não pegar cetose. Então, 60 é da classe versicolor, tá? Então, se a gente pegar aqui o X índice 60, ele está me dizendo o quê, né? Que é cetosa. Então, aqui é um exemplo onde ele errou. Ele não conseguiu, né, aprender que esses valores se referem à íris versicolor.
Então, o classificador, ele também vai ter erros, né? Ele não vai acertar sempre. Esse vai ter mais chance de acertar, porque ele conhece todo o dataset de treino, certo? Então, é isso, pessoal. Eu não sei se a gente poderia falar de mais alguma coisa. Eu acredito que hoje é isso, é mais para a gente ver esse ambiente, né? Esse ambiente, ele é realmente muito útil, principalmente quando a gente estiver trabalhando com um dataset grande, né? Porque nem sempre a gente vai ter processamento suficiente nas nossas máquinas para conseguir executar os algoritmos, né, de machine learning. Esse exemplo, ele é um exemplo muito simples, pequenininho, né, mas em geral a gente tem uma quantidade de dados muito grande, né, essa possibilidade da gente ter um ambiente de execução com GPUs, né, que é esse runtime aqui que eu mostrei para vocês no início, né, que eu tenho GPU, TPU, essa é uma possibilidade, assim, extraordinária, porque a maioria das nossas máquinas, né, a minha máquina não tem GPU para processamento, e eu conheço um monte de gente que não tem, né, mas aí todo mundo consegue executar os experimentos com aprendizado profundo no Colab, né, então a minha sugestão é que vocês mexam um pouco mais nesse ambiente. Tem aqui, né, uma grande quantidade de tutoriais que vocês podem utilizar. Posso disponibilizar também o meu link lá para vocês, eu posso disponibilizar no Telegram, né, dos GitHubs das disciplinas, que tem alguns exemplos também, certo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém quer falar? Quem é que está aqui? O Wellington, Bruno. Então, assim, eu agradeço todo mundo, né, que pôde participar, e eu queria, se o Bruno, o Wellington e o Davidson pudessem ficar um pedacinho depois aqui da reunião, para a gente conversar, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Como é que eu paro de gravar? Vocês sabem? Deixa eu olhar aqui.